O telefone tocou no silêncio da noite lisboeta, um som agudo que cortou o ar como uma lâmina afiada. António atendeu com as mãos trêmulas, o coração disparado sem saber porquê. Do outro lado da linha, uma voz rouca e familiar, há 10 anos ausente, sussurrou: "Pai, eu volto amanhã. E trago um segredo que pode derrubar impérios. Inclusive é o seu." António desligou o aparelho, o peito oprimido por um peso invisível que o fez recuar contra a parede da sala antiga em Alfama. As sombras dançavam nas paredes forradas de azulejos rachados, e quando memórias que ele havia enterrado fundo como raízes de oliveira centenária. Seu filho, Miguel, o menino de olhos vivos que outrora corria pelas ruas íngremes de Lisboa com risadas que enchiam o ar de sal do Tejo, havia partido aos 18 anos, fugindo não só da casa, mas de um pai que o renegara por amar outro homem. "Você não é meu filho", dissera António na última vez, as palavras venenosas que ainda queimavam sua alma. Agora, aos 48 anos, António era um homem endurecido pelo tempo e pela solidão, dono de uma pequena livraria no Chiado que mal pagava as contas, mas que servia de refúgio para seus livros empoeirados e arrependimentos não ditos. Ele se sentou na cadeira de couro desgastado, o copo de vinho tinto intocado na mesa, e fitou a foto emoldurada na prateleira: Miguel, com 10 anos, sorrindo ao lado dele num piquenique em Sintra. Como o tempo havia sido cruel, tecendo teias de silêncio entre eles. Na manhã seguinte, o sol de dezembro banhava Lisboa em uma luz dourada, filtrada pelas nuvens que pairavam sobre o castelo de São Jorge. António desceu as escadas estreitas da travessa, o coração batendo como o sino da céu longe. Ele não dormira, revivendo noites em que Miguel confessara seu amor por Pedro, o vizinho de cabelos pretos e sotaque alentejano que trabalhava no mercado da Ribeira. "É errado, filho. Deus não aprova", respondera ele, e quando as vozes conservadoras de uma família católica enraizada nas tradições do Douro. Miguel partira para o Porto, depois para o estrangeiro, cortando laços como quem arranca ervas daninhas. Cartas não respondidas, telefonemas ignorados. António construíra uma muralha ao redor de si, casando-se brevemente com uma mulher que partira ao descobrir sua frieza emocional, e afundando-se em rotinas vazias. Mas agora, o retorno prometido trazia um presságio de tempestade. Um segredo capaz de destruir reputações, ecoava em sua mente. O que Miguel poderia saber que o aterrorizava tanto? Chegando à livraria, António encontrou a porta entreaberta, o sino tilintando suavemente. Dentro, o ar cheirava a papel velho e café fresco, mas havia algo novo: um homem de 30 anos, alto e esguio, com uma mochila surrada aos pés, folheando um livro de poesia de Fernando Pessoa. Miguel. O tempo moldara em linhas afiadas, o rosto marcado por uma cicatriz fina na bochecha esquerda, herança de algum acidente não contado. Seus olhos, ainda verdes como os de António, ergueram-se devagar, carregados de uma mistura de raiva e vulnerabilidade que fez o pai engolir em seco. "Pai", disse Miguel, a voz baixa mas firme, como o murmúrio do Tejo em maré baixa. "Não pense que vim por perdão. Vim porque o tempo de mentiras acabou." António sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve de pé atrás do balcão, as mãos crispadas no tampo de madeira. "O que você quer, Miguel?" "Dinheiro. Vingança." As palavras saíram mais ásperas do que pretendia, mas o medo traía. Miguel sorriu, um sorriso amargo que não chegava aos olhos. "Nem uma coisa, nem outra. Sente-se. Temos muito a conversar, e pouco tempo antes que o mundo desabe." Eles se sentaram à mesa pequena no canto da livraria, cercados por estantes que sussurravam histórias de amores proibidos e traições palacianas. Miguel tirou da mochila um envelope amarelado, selado com cera vermelha rachada. "Isso aqui", disse ele, deslizando-o sobre a mesa, "é o diário do avô. Encontrei-o em Coimbra, num arquivo esquecido da família. Ele não era o homem devoto que você sempre pintou. Ele tinha segredos, pai. Segredos que ligam nossa linhagem a escândalos que abalariam a alta sociedade lisboeta." António tocou o envelope como se fosse uma cobra venenosa, o coração acelerado. Seu pai, o respeitado Manuel, juiz no Tribunal de Lisboa nos anos 70, símbolo de integridade católica e moral inabalável. "Impossível", murmurou ele. Mas Miguel insistiu, abrindo o envelope com dedos precisos. As páginas revelavam não só anotações jurídicas, mas confissões pessoais, um amor ilícito por um jovem advogado, encontros escondidos nas sombras do Bairro Alto, subornos para silenciar testemunhas em casos de corrupção que envolviam políticos proeminentes. E pior, uma ligação distante com o regime salazarista, favores trocados por lealdade que custaram vidas. "Você construiu sua vida em cima dessa mentira", disse Miguel, a voz tremendo pela primeira vez. "Me renegou por ser gay, mas o avô. Ele era como eu. E você sabia, no fundo. Ignorou para proteger a reputação da família." António recuou, o rosto pálido como as paredes caiadas de Alfama.
Lágrimas quentes traçaram caminhos em suas bochechas envelhecidas. Eu não podia admitir. A igreja, os vizinhos, a vergonha. Mas Miguel balançou a cabeça, os olhos flamejando. A vergonha é sua, pai. Não minha. E agora, com isso nas mãos erradas, jornais como o Público vão devorar tudo. Mas eu não vim destruir você. Vim oferecer uma chance, enfrente isso comigo. Ou perca tudo de novo. Enquanto o sol subia alto, banhando a livraria em luz implacável, pai e filho mergulhavam nas páginas amareladas, cada palavra um golpe que rachava as fundações de uma vida construída em silêncios. Fora dali, Lisboa pulsava indiferente, com elétricos rangendo pelas colinas e turistas rindo nos terraços, alheios à tormenta que se avizinhava. Mas para António, o mundo encolhera àquela mesa, onde o passado ressurgia como um fantasma exigindo justiça. Miguel observava o pai folhear o diário, as mãos de António tremendo a cada revelação. Ele se lembrava das noites em que, criança, ouvia os sussurros dos tios sobre o temperamento peculiar do avô, mas nunca questionara. Agora, aos 28 anos, após anos vagando por Barcelona e Berlim, construindo uma vida como designer gráfico freelance e ativista pelos direitos LGBTQ+, em marchas que ecoavam os clamores de Stonewall, Miguel voltara não por fraqueza, mas por uma determinação feroz. Seu amor por Rafael, o homem que o salvara de uma depressão profunda 2 anos antes, o ancorara. Rafael, com sua risada contagiante e mãos calejadas de oleiro no Alentejo, o ensinara que o amor não era fraqueza, mas força. Volte e confronte, dissera ele na última ligação. Ou o segredo te consumirá como consumiu seu avô. Mas o segredo ia além do diário. Miguel guardava outro, uma carta anônima recebida semanas antes, prometendo vazar o documento para a imprensa se ele não cooperasse em uma chantagem maior. Alguém da família estendida, talvez o primo ambicioso que agora era deputado, queria silenciar o passado para proteger sua ascensão política. Miguel não contara isso a António ainda, era cedo demais. Em vez disso, ele guiou a conversa para águas mais seguras, falando de sua vida no exterior, das amizades forjadas em bares gays de Lisboa que ele frequentara secretamente antes de partir, dos amigos como Sofia, a lésbica feroz que dirigia uma ONG contra a discriminação no Porto, e de como o tempo curara das feridas paternas. António ouvia, fragmentos de orgulho misturando-se à culpa. Você encontrou felicidade? Perguntou, a voz rouca. Miguel hesitou, pensando em Rafael, que esperava no trem para Lisboa naquela tarde. Encontrei amor, pai. Algo que você me negou. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo tilintar do sino quando um cliente entrou, uma senhora idosa procurando romances de Essa de Queiroz. António se levantou mecanicamente para atendê-la, mas seus olhos não deixavam o filho. Ao meio-dia, eles saíram para almoçar num tasco escondido nas ruas de Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado e azeite fervia no ar. Sentados à mesa de ferro sob uma pérgola de era, Miguel contou histórias leves, as festas no período de Lisboa que ele assistira à distância, os amigos trans que lutavam por visibilidade na TV portuguesa, as vitórias pequenas como o casamento igualitário aprovado em 2010, que chegara tarde demais para ele e Pedro. Pedro, o primeiro amor, que partira para o Brasil após o rompimento, deixando um vazio que Rafael preenchera com paciência e risos compartilhados em noites de fado melancólico. António mastigava devagar, cada garfada um esforço. Eu errei, Miguel. Mas o mundo. Ele não perdoa os diferentes. Miguel rebateu, os olhos faiscando. O mundo muda quando nós mudamos, pai. Olhe para o avô, ele escondeu e sofreu. Eu não vou. A conversa fluiu para o futuro. Miguel propôs publicar o diário anonimamente, transformando-o em um livro que expusesse não só os pecados do passado, mas a hipocrisia da elite lisboeta. Pode destruir reputações, sim. Mas também curar feridas. Enquanto comiam, um telefonema interrompeu. Era Sofia, do Porto. Miguel, o primo ligou para mim. Ele sabe do diário. Cuidado. Miguel desligou, o rosto endurecendo. O conflito se aproximava, e com ele, o primeiro clímax de uma jornada que testaria laços de sangue e corações partidos. A tarde caía sobre Lisboa como um véu de ouro, mas na livraria, a tensão era palpável. António e Miguel organizavam as páginas do diário, catalogando nomes e datas que ligavam o avô a figuras ainda vivas, um bispo reformado, um banqueiro do Chiado, até um político que agora discursava contra valores decadentes no Parlamento. Cada descoberta era um soco no estômago de António, que via sua própria hipocrisia refletida nas linhas trêmulas do pai morto. Como ele pôde, murmurava, mas Miguel respondia com calma forçada. Ele era humano, pai. Como você. Enquanto isso, Rafael chegava à estação do Rossio, o trem de Faro soltando vapor como um suspiro aliviado. Alto,
com ombros largos de quem moldava argila no solo alentejano, Rafael carregava uma mala pequena e um buquê de flores silvestres colhidas à beira da estrada. Ele e Miguel se conheceram num workshop de arte em Évora, onde as mãos de Rafael, manchadas de barro, traçaram linhas suaves no braço de Miguel durante uma pausa. O que começou como flerte tímido evoluiu para noites de conversas profundas sobre identidade, perda e o peso da tradição portuguesa, fado, saudade, o mar que separa e une. Rafael, filho de camponeses, crescera ouvindo histórias de amores proibidos nas vinhas do Alentejo, e via em Miguel um eco de sua própria luta contra um pai conservador que o deserdara por escolhas erradas. Caminhando pelas ruas apinhadas do Rocio, Rafael sentia o nervosismo crescer. Miguel o avisara do retorno turbulento, mas o amor os unia como as pontes de Lisboa unem margens opostas. Ele parou num quiosque para comprar um pastel de nata, pensando no sorriso de Miguel ao provar o doce. Mas ao virar a esquina para o Chiado, um homem o abordou, o primo de Miguel, Eduardo, com terno impecável e olhos frios como o aço do Tejo. Rafael, não é? Fique longe. Isso não é da sua conta. Rafael recuou, mas o aviso ecoou, o segredo se espalhava como fumaça. De volta à livraria, Miguel recebeu uma mensagem de Rafael: estou aqui. Mas seu primo me encontrou. Precisamos falar. O pânico subiu pela espinha de Miguel. Ele explicou a António, que empalideceu. Eduardo. Ele sempre invejou nossa família. Se ele tem o diário em mira, é por poder. Pai e filho saíram correndo para o Chiado, o sol poente tingindo as fachadas de rosa e laranja. Encontraram Rafael num café lateral, as mãos apertando o buquê como âncora. Apresentações tensas se seguiram. António fitou Rafael com uma mistura de curiosidade e relutância, estendendo a mão: bem-vindo. À loucura. Rafael sorriu, o calor alentejano suavizando o ar gelado. Obrigado. Miguel me falou de você. Esperamos que possamos recomeçar. As palavras foram um bálsamo, mas o conflito pairava. Naquela noite, os três jantaram num restaurante escondido no bairro Alto, onde o fado ecoava como lamento ancestral. Vozes roucas cantavam de amores perdidos, e Miguel sentiu as lágrimas subirem ao lembrar Pedro. Rafael apertou sua mão sob a mesa, um gesto silencioso de apoio. António, pela primeira vez, perguntou sobre a vida deles: como é, amar assim, num mundo que julga? Miguel respondeu com honestidade crua, falando das marchas no Marquês de Pombal, das noites em que a polícia dispersava beijos com cacetetes, das vitórias como a lei contra a discriminação de 2015. Rafael acrescentou histórias do Alentejo rural, onde casais gays ainda sussurravam seus laços nas sombras das cortiças. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta do restaurante, Eduardo, acompanhado de dois homens de terno. O diário, Miguel. Entregue agora, ou amanhã o Correio da Manhã publica tudo, e arrasta seu namorado junto. A ameaça era velada, mas clara: Rafael, com sua família influente no Sul, seria o próximo alvo. O coração de Miguel gelou. António se levantou, a voz firme pela primeira vez: saia daqui, Eduardo. Isso acaba agora. A confrontação explodiu em sussurros furiosos, com Eduardo revelando sua própria motivação. O avô deixara uma herança escondida, terras no Douro que ele cobiçava para seu império vinícola. O diário era a chave para deserdar rivais. Miguel, sentindo o peso do legado, sacou o envelope: você quer isso? Então prove que não é o monstro que o avô descreve. Eduardo riu, mas recuou quando viu o brilho nos olhos de António, um pai finalmente protetor. Eles partiram sob a lua cheia que banhava o bairro Alto, o trio unido por uma trégua frágil. De volta ao apartamento de Miguel no Príncipe Real, um espaço colorido com posters de ativistas e cerâmicas de Rafael, eles planejaram. Publicamos juntos, disse Miguel. Transformamos o veneno em remédio. António, exausto mas renovado, assentiu. Rafael, abraçando Miguel, sussurrou: estamos nisso. Amor vence segredos. Mas o amanhecer trouxe o primeiro golpe, um e-mail anónimo com fotos antigas do avô em compromissos ilícitos, endereçado a um jornalista do Expresso. O vazamento começara. A manhã de quinta-feira irrompeu em Lisboa com uma chuva fina que tamborilava nos telhados de telha vermelha, como se o céu chorasse os segredos da cidade. Miguel acordou com o braço de Rafael ao redor de sua cintura, o calor do corpo do amado um contraponto ao frio que se instalara em seu peito após o confronto da noite anterior. Ele se esgueirou da cama, deixando Rafael dormir, e foi para a cozinha minúscula, onde preparou café forte, o aroma misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria vizinha. O laptop aberto na mesa pescava com a notificação do e-mail, as fotos granuladas do avô, abraçado a um homem desconhecido nas sombras de um jardim em Belém, datadas de 1972. O remetente era Verdade Oculta, e a mensagem era clara:
publique ou sofra. Miguel fechou os olhos, a mente correndo como o elétrico subindo a colina de Graça. Ele pensara que o retorno a Lisboa seria uma ponte para a reconciliação, não uma guerra. Mas o passado da família, enraizado nas tradições rígidas do Estado Novo, onde a homossexualidade era crime e reputações eram moedas de troca, ressurgia voraz. Seu avô, Manuel, não era só vítima, era cúmplice, usando seu amor secreto para barganhar favores em tribunais sombrios. E Eduardo, o primo, via nisso uma oportunidade para ascender, transformando vinhedos familiares em império exportador para os mercados europeus. António chegou cedo, batendo à porta com hesitação, carregando uma sacola de pastéis de Belém quentes. Seu rosto, marcado por rugas profundas como as curvas do Douro, traía uma noite insone. Trouxe isso. Para o Rafael. Ele gosta. A pergunta era um ramo de oliveira, tímida mas sincera. Miguel sorriu, um alívio momentâneo. Adora. Entre, pai. Rafael acordou com o cheiro, vestindo uma camisa solta que realçava sua silhueta atlética, e os três se sentaram à mesa de madeira gasta, o vapor do café subindo como fantasmas. Eles discutiram o e-mail, as fotos projetadas na tela revelando detalhes cruéis. O amante do avô era João Mendes, um poeta esquecido que se suicidara em 1980, deixando cartas não publicadas que ecoavam a dor de Camões. Isso não é só escândalo, disse Rafael, sua voz calma mas firme, com o sotaque arrastado do Alentejo acalmando os ânimos. É história. Pode ajudar outros a saírem das sombras. António assentiu devagar, mastigando o pastel com deliberação. Eu sempre soube que o pai tinha fraquezas. Mas neguei. Como neguei você, Miguel. As palavras pairaram, pesadas, e Miguel sentiu o nó na garganta se desfazer um pouco. Então ajude agora. Vamos ao Arquivo Nacional hoje. Encontrar as cartas de Mendes. A jornada os levou ao Palácio da Ajuda, onde os arquivos empoeirados guardavam ecos do Império Perdido. Lisboa, com sua arquitetura barroca e ruas labirínticas, parecia conspirar. Uma brisa salgada do Tejo carregava o som distante de gaivotas, enquanto eles navegavam corredores frios iluminados por lâmpadas fluorescentes. A arquivista, uma mulher de meia-idade com óculos grossos e sotaque madeirense, os ajudou a desenterrar caixas lacradas. Lá, as cartas, prosa poética de Mendes para Manuel, falando de toques roubados no Rocio, de noites em que o fado de Amália Rodrigues mascarava sussurros de amor. Você me ensinou a amar na escuridão, escrevera Mendes. Mas a luz virá, mesmo que nos queime. Lendo em voz alta, Miguel sentiu lágrimas escorrerem. Rafael o abraçou discretamente, enquanto António virava as páginas com reverência. Ele sofreu calado, murmurou o pai. Como eu fiz você sofrer. O momento de vulnerabilidade foi interrompido por um telefonema. Sofia, a amiga do Porto. Eduardo está se mexendo. Ele contratou um detetive para seguir vocês. E há rumores no círculo político, dizem que o bispo reformado, o mesmo do diário, vai negar tudo em conferência amanhã. O retorno à cidade foi tenso, o táxi serpenteando pelas avenidas do Terreiro do Paço, onde bandeiras europeias tremulavam indiferentes. De volta ao apartamento, eles traçaram um plano, gravaram um podcast anónimo, usando o ícone áudio como assinatura, para vazar trechos das cartas e do diário, humanizando a história antes que Eduardo a distorcesse. Rafael, com sua experiência em workshops comunitários, sugeriu incluir vozes de ativistas. Façamos disso um movimento, não uma vingança. Mas o conflito escalou à noite, quando Eduardo apareceu no prédio, embriagado e furioso, batendo na porta como um deus vingativo. Vocês acham que podem me derrubar? Eu sou a família agora, gritou ele pelo interfone. António, surpreendendo a todos, desceu e enfrentou o primo na rua molhada. Saia, Eduardo. Ou eu mesmo entrego tudo à polícia, os subornos do avô que você herda. A briga verbal ecoou pelas travessas silenciosas, atraindo olhares de vizinhos atrás de cortinas de renda. Eduardo recuou, mas não sem uma ameaça final: vocês vão se arrepender. O amor de vocês é fraqueza. De volta ao apartamento, o ar estava carregado de adrenalina. Miguel e Rafael se abraçaram na varanda, olhando as luzes do castelo piscarem como estrelas caídas. Ele não vai parar, disse Miguel. Rafael beijou sua testa, nem nós. António, observando da sala, sentiu uma pontada de inveja misturada à esperança, inveja de um amor que ele nunca conhecera, esperança de redimir seu erro. No dia seguinte, o podcast foi gravado num estúdio improvisado no sótão de Sofia, que viera de trem para ajudar. Vozes entrelaçadas, Miguel narrando as cartas, Rafael lendo poemas de Mendes, António confessando sua falha como pai, criaram uma tapeçaria emocional que capturava a essência da saudade portuguesa, dor e beleza entrelaçadas. Isso não é sobre destruição, concluiu Miguel na gravação.
É sobre Luz nas Sombras. Eles enviaram o link para aliados na imprensa, com o símbolo de áudio como marca. Mas o clímax veio inesperado. Durante a transmissão ao vivo de uma marcha LGBTQ+, no Rossio, Eduardo invadiu o palco com o microfone roubado, acusando Miguel de falsificação. A multidão, milhares de bandeiras arco-íris ondulando sob o sol invernal, silenciou. Ele mente. Meu avô era santo, berrou Eduardo. Miguel subiu, o diário na mão, e leu em voz alta uma passagem, o avô admitindo seu amor por Mendes, e os subornos que selaram destinos. Gritos de apoio explodiram, mas Eduardo avançou, empurrando Miguel contra o parapeito. Rafael interveio, e no tumulto, o primo escorregou, caindo e torcendo o tornozelo, um acidente que a imprensa capturou em fotos. Enquanto a polícia dispersava a confusão, António ajudou Miguel a se levantar, os braços do pai ao redor dele pela primeira vez em anos. Eu te protejo agora, filho. Lágrimas misturaram-se à chuva fina que voltava. Sofia, filmando tudo, sussurrou, isso vai viralizar. Vocês ganharam. Mas a vitória era amarga. Eduardo, do hospital, jurou retaliação legal, alegando difamação. E o bispo, em conferência, negou tudo, chamando as revelações de calúnia homossexual. A mídia se dividiu, alguns portais conservadores como o Observador atacaram, outros progressistas como o Político defenderam. Miguel, exausto, encontrou consolo nos braços de Rafael naquela noite, no quarto iluminado por velas. Valeu a dor? Perguntou. Rafael sorriu, sempre, quando o amor guia. António, sozinho em sua livraria, releu o diário à luz de uma lâmpada fraca, sentindo as muralhas ruírem. Pela primeira vez, ele sonhou com o pai não como ídolo, mas como homem, falho, amado, perdoado. O fim de semana trouxe uma trégua aparente a Lisboa, com o ar carregado do perfume de castanhas assadas nas ruas do Chiado e o som de guitarras espanholas vazando de bares no cais do Sodré. Mas para Miguel, Rafael e António, a calmaria era ilusória, como a bonança antes da tempestade atlântica que fustigava as costas do Algarve. O podcast explodira nas redes, com hashtags como Segredos da Alfama e Amor nas Sombras trending no Twitter português, atraindo apoio de celebridades como a cantora Fado Marisa e ativistas internacionais. Sofia, agora no epicentro, coordenava uma petição online que já contava milhares de assinaturas, exigindo investigação sobre os subornos do avô. Miguel acordava com mensagens incessantes, parabéns de amigos do exterior, ameaças anônimas de trolls conservadores. Rafael, sempre o âncora, preparava chás de camomila e caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde bancos de ferro forjado abrigavam conversas sussurradas. Lembra do nosso primeiro piquenique aqui, disse ele um dia, estendendo uma manta xadrez. Você chorou contando sobre seu pai. Agora, olhe, ele luta ao seu lado. Miguel assentiu, o vento bagunçando seus cabelos, mas o peso do segredo persiste. Havia mais, no diário, uma menção a uma filha legítima de Manuel, uma mulher chamada Isabel, que Eduardo poderia usar para reivindicar a herança. António, mergulhado em pesquisas na Biblioteca Nacional, descobriu pistas sobre Isabel, nascida em 1965 de um caso do avô com uma costureira do Bairro Alto, adotada por uma família humilde em Setúbal. Se Eduardo a encontrar primeiro, murmurou ele ao telefone para Miguel. O plano era localizá-la antes, transformando-a em aliada. Assim, no domingo, o trio pegou um trem para o sul, o paisagem mudando de colinas urbanas para planícies salinas, o Tejo se alargando em estuários que cheiravam a mar e liberdade. Setúbal os recebeu com o bulício do porto de pesca, redes secando ao sol e gaivotas disputando restos. Eles rastrearam Isabel através de registros paroquiais, encontrando-a numa pequena casa de azulejos azuis perto da praia da Figueirinha. Aos 60 anos, Isabel era uma viúva robusta, com mãos calejadas de quem tecer rendas a vida toda, os olhos castanhos e quando os de Manuel nas fotos antigas. Meu pai. O juiz, disse ela, convidando-os para dentro com desconfiança inicial. O chá de hortelã fumegava na mesa, enquanto Miguel explicava o diário, mostrando passagens onde Manuel lamentava a separação forçada. Isabel ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosas. Ele me visitava às escondidas, trazia doces do Chiado. Mas nunca reconheceu publicamente. Dizia que era pelo meu bem. Sua voz quebrou, revelando uma vida de perguntas sem respostas, o marido que partira ao saber da origem, escandalosa, os filhos que cresceram sem avô. Rafael, com empatia natural, compartilhou histórias de sua própria família fragmentada, tecendo um laço. Você não é segredo, Isabel. É família. António, pela primeira vez, falou de seu próprio arrependimento. Eu reneguei meu filho como meu pai renegou você. Mas estamos mudando isso. Isabel, tocada, mostrou uma caixa de lembranças, cartas de Manuel, um relógio de bolso gravado com, para minha luz eterna.
Ele me amava, à sua maneira. E amava aquele homem, João. Eu os vi juntos uma vez, no Porto, rindo como meninos. A revelação uniu o grupo. Isabel concordou em testemunhar, assinando a petição e gravando um depoimento para o podcast sequencial. Mas ao voltarem a Lisboa, o trem foi atrasado por uma manifestação no Sul, pescadores protestando contra cotas europeias, um lembrete de como tradições colidem com mudanças. Dentro do vagão abafado, Miguel e Rafael trocaram olhares cúmplices, as mãos entrelaçadas sob o casaco. Isso nos torna mais fortes, sussurrou Rafael. Miguel sorriu, você me torna forte. De volta à capital, o golpe veio na forma de uma intimação. Eduardo processara por difamação, citando o podcast como ataque à honra familiar. O advogado, um homem seco de bigode grisalho, os esperava na livraria de António. Vocês têm provas irrefutáveis? Perguntou. Miguel apresentou o diário e as cartas, mas o homem balançou a cabeça. Eduardo tem aliados no judiciário. Isso pode arrastar anos. O desânimo se instalou, mas Sofia, chegando de surpresa com vinhos do Douro, reanimou os espíritos. Vamos contra-atacar na mídia. Entrevista no Jornal de Notícias amanhã. A entrevista foi um turbilhão. No estúdio minimalista do jornal, sob luzes quentes, Miguel falou com paixão sobre a herança que herna Portugal pós-Salazar, Rafael adicionando toques pessoais sobre a arte como resistência. António, hesitante, confessou, eu ignorei meu filho por medo. Agora, o medo me impulsiona à verdade. As palavras viralizaram, mas Eduardo respondeu com uma bomba. Num blog conservador, ele vazou uma foto manipulada de Miguel e Rafael em pose imoral, alegando promiscuidade para descredibilizar. A raiva de Miguel explodiu naquela noite, arremessando o laptop contra a parede. Rafael o acalmou com um abraço, mas o dano estava feito. Amigos como Sofia receberam mensagens de ódio, e Isabel ligou assustada, dizendo que vizinhos em Setúbal a questionavam. Estamos perdendo? Perguntou Miguel, a voz quebrada. António, que ficara para o jantar, respondeu, não. Estamos lutando. Como o avô lutou no silêncio. O turning point veio inesperado. O bispo reformado, pressionado por fiéis progressistas, convocou uma reunião privada na sede de Lisboa. Sob os arcos góticos e o eco de orações antigas, ele admitiu saber dos subornos, erros de juventude, e prometeu restituição a vítimas. Em troca, pediu descrição sobre seu próprio passado ambíguo. Miguel recusou, a verdade não negocia. Mas o bispo, tocado, revelou um contato, o filho de João Mendes, um historiador em Coimbra, que guardava mais documentos. A viagem a Coimbra foi uma odisseia, o trem noturno serpenteando pelo Mondego, estrelas piscando como confetes. No hotel antigo, eles encontraram Tomás Mendes, um homem de 50 anos com barba grisalha e olhos poéticos. Meu pai se matou por causa do seu avô, disse ele friamente, mas ao ler as cartas de Manuel, amoleceu. Ele amava de verdade. Isso pode ser um livro, Amores Proibidos do Tejo. Tomás juntou-se à causa, fornecendo áudios de entrevistas com sobreviventes do regime. De volta, o grupo cresceu. Isabel subiu a Lisboa, trazendo netos curiosos que viam em Miguel um tio cool. Uma noite de família no apartamento, com bacalhau à brasa e fada ao vivo de um vizinho, marcou o primeiro riso genuíno de António em anos. Mas Eduardo não dormia, ele hackeou o e-mail de Sofia, vazando planos do podcast. A traição feriu, mas uniu mais. No auge da tensão, durante uma gala literária no convento de São Francisco, onde Miguel apresentava trechos do diário, Eduardo apareceu com repórteres. Mentiras, gritou. O confronto público explodiu, com António defendendo o filho, chega de silêncios. Um soco foi trocado, Eduardo acertando Rafael, que revidou com um gancho alentejano. A segurança interveio, mas as câmaras capturaram tudo, heróis improváveis numa cidade de heróis. Enquanto a poeira baixava, Miguel e Rafael fugiram para um terraço no bairro Alto, o Skyline de Lisboa se estendendo como um tapete de luzes. Eu te amo, disse Miguel, pela primeira vez sem reservas. Rafael respondeu com um beijo suave, e eu a você, para sempre. António, sozinho na gala, encontrou Isabel, você é minha irmã. Bem-vinda. O perdão florescera, mas a batalha legal se aproximava. Janeiro de 2026 amanheceu gélido em Lisboa, com o vento nortado uivando pelas 7 colinas como um lamento de Banshee. O processo de Eduardo avançava no Tribunal de Oeiras, um prédio moderno de vidro e aço que contrastava com a antiguidade da cidade. Miguel, Rafael, António e agora Isabel e Tomás formavam uma frente unida, reunindo-se diariamente num escritório alugado no Lumiar, cercados por pilhas de documentos e xícaras de café frio. Sofia gerenciava a defesa pro bono, com um advogado jovem e idealista chamado Diogo, que via no caso um marco para direitos que era em Portugal. As audiências eram um circo,
repórteres do Diário de Notícias lutavam o saguão, flash piscando como estrelas artificiais. Eduardo, com muletas pelo tornozelo torcido, pintava-se de vítima. Eles destroem a família tradicional por agenda pessoal. Seus aliados, deputados do Chega e clérigos conservadores, ecoavam, mas o apoio crescia, petições ultrapassavam 100.000, e uma marcha solidária no Terreiro do Paço reuniu 10.000, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de faixas, verdade e reputação. Miguel testemunhou primeiro, sua voz, e quando na sala abafada, descreveu o diário, as cartas, o impacto em sua vida. Meu pai me ignorou por medo do que o avô escondeu. Mas o silêncio mata. Lágrimas correram, e Rafael, na plateia, apertou a mão de Isabel, que sussurrou: ele é corajoso, como o pai dele era. Antônio, nervoso, esperava sua vez, revivendo memórias, as broncas do avô por notas baixas, os silêncios sobre assuntos de homens. Quando chegou sua hora, Antônio subiu ao banco com passos firmes, o terno cinza impecável contrastando com sua vulnerabilidade. Eu errei com meu filho. Reneguei-o porque via nele o que temia no meu pai, amor fora das normas. Mas li o diário, e vi um homem lutando contra si mesmo. Eduardo usa isso para ganância, não honra. Sua confissão, admitindo ter ignorado pistas do passado do avô, silenciou a sala. Eduardo, do outro lado, gaguejou objeções, mas o juiz, uma mulher de olhar penetrante, ordenou perícia no diário. Fora do tribunal, a pressão montava. Anônimos perseguiam Rafael no ateliê alentejano, que ele visitara brevemente para buscar forças nas vinhas. Volte logo, ligara ele para Miguel, a voz tensa. Eles pintam grafites na porta, pecadores. Miguel, furioso, organizou uma vigília online, com o áudio do podcast tocando em loop. Tomás contribuiu com um ensaio histórico, publicado no Público, ligando os segredos de Manuel à repressão salazarista, humanizando as vítimas. Um turning point veio numa noite chuvosa. Isabel recebeu uma visita de um antigo amigo do avô, um nonagenário chamado Vicente, que morava num asilo em Cascais. Tremendo sob um guarda-chuva, eles o encontraram numa sala cheirando a antisséptico e maresia. Vicente, com voz fraca mas olhos vivos, confirmou: Manuel e João eram amantes. Eu os cobri por anos, falsificando alibis. Eduardo sabe, ele me chantageou mês passado. A gravação da confissão, escondida no celular de Sofia, era dinamite. Mas o custo emocional crescia. Miguel e Rafael brigaram pela primeira vez. Você arrisca tudo por vingança, explodiu Rafael após uma ameaça de bomba falsa no ateliê. Não é vingança, é justiça, rebateu Miguel, as palavras cortando como facas. Eles se reconciliaram na praia do Guincho, ondas atlânticas lambendo a areia, o vento levando as mágoas. Desculpa. O amor me assusta às vezes, confessou Miguel. Rafael o puxou para si, ele nos salva. Antônio, lidando com sua própria crise, visitou a tumba do avô no cemitério dos Prazeres, flores de cravo na mão. Porquê, pai? Porque esconder, murmurou sob ciprestes chorosos. Uma epifania veio, ele escreveria uma carta aberta, publicada no Expresso, pedindo perdão público a Miguel. Eu amava, mas o medo venceu. Hoje, venço o medo. A carta explodiu, elogios de colunistas, ódios de radicais. Eduardo contra-atacou com testemunhas falsas, alegando que o diário era forjado. Mas a perícia veio, autêntico, com DNA de Manuel nas margens. O juiz adiou o caso, inclinando para a absolvição. O clímax irrompeu numa audiência final. Eduardo, encurralado, confessou no banco das testemunhas, voz trêmula: eu queria as terras. Para o legado. Lágrimas caíram, e ele implorou misericórdia. Miguel, surpreendendo a todos, ofereceu: não destrua. Dou para uma fundação LGBTQ+. Eduardo assentiu, quebrado. Fora, sob o sol de inverno, o grupo abraçou-se. Isabel chorou, família, enfim. Mas um twist, Vicente revelou uma herdeira perdida, uma neta de Mendes, vivendo no Brasil, que poderia unir linhagens. Enquanto Lisboa celebrava com um novo período noturno, luzes arco-íris iluminando o Tejo, Miguel e Rafael dançaram no Rossio, Antônio assistindo com um sorriso orgulhoso. Vocês venceram, disse ele. Nós vencemos. Mas o segredo final esperava, a neta de Mendes chegava em breve, trazendo mais revelações. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jacarandás roxos pelas avenidas do Eduardo VII, pétalas caindo como confetes sobre uma cidade que parecia renascer junto à família improvável de Miguel. O caso contra Eduardo terminara em acordo. As terras do Douro doadas para uma fundação que financiava abrigos para jovens LGBTQ+ despejados, um gesto que o primo, agora humilhado mas redimido, descreveu como o fim de uma maldição.
A mídia o retratou como vilão arrependido, e o podcast sequencial, batizado Vozes do Tejo, ganhou prémios, com o ícone de áudio se tornando símbolo de narrativas quer portuguesas. Miguel e Rafael, agora noivos após uma proposta sussurrada numa viagem a Sintra, anel de prata com turquesa do Alentejo, planejavam uma cerimônia simples no Mosteiro dos Jerónimos, com fado e vinhos do Douro. Mas o anúncio da chegada de Clara Mendes, a neta de João, adicionou camadas. Ligada por Tomás, ela era uma artista de rua de 32 anos, radicada no Rio de Janeiro, com dreads coloridos e tatuagens de ondas que ecoavam o Tejo. Meu avô escreveu sobre um amor em Lisboa que o quebrou e o fez, dissera ela por videochamada, olhos castanhos faiscando. Quero honrar isso. Sua chegada no aeroporto de Portela foi um reencontro cinematográfico. Clara emergiu da multidão com uma mochila de lona e um quadro enrolado, uma pintura de dois homens silhuetas contra o pôr do sol lisboeta, inspirada nas cartas. Miguel a abraçou como uma irmã perdida, enquanto Rafael carregava sua bagagem, trocando piadas sobre famílias expandidas. António e Isabel esperavam no carro, flores de laranjeira na mão. Bem-vinda à loucura, brincou António, e Clara riu, um som livre como o samba carioca misturado ao fado. Eles se instalaram no Airbnb em Belém, perto dos pastéis que Clara devorou com gosto. À mesa, sob a sombra de um limoeiro, Clara desembrulhou mais tesouros, poemas inéditos de João Mendes, dedicados a Manuel, e uma fita cassete com gravações de sua voz recitando versos sobre o rio que separa amantes mas nunca os afoga. Ouvindo no toca-fitas antigo de António, o grupo silenciou, lágrimas fluindo livremente. Ele era poeta, não vítima, disse Clara. E você, Miguel, continua sua luta. Mas o idílio foi abalado por um conflito interno. Clara revelou que seu pai, filho de João, morrera de AIDS nos anos 80, ignorado pela família de Manuel, incluindo António, que como criança ouvira rumores mas nunca agira. Você sabia? Perguntou ela, voz afiada. António baixou a cabeça, sim. E me calei. Como sempre. A acusação feriu, e Miguel, dividido, confrontou o pai, basta de meias verdades. A briga explodiu na cozinha, pratos chacoalhando, Rafael e Isabel intervindo como pacificadores. Rafael levou Miguel para uma caminhada pelo Tejo, o rio correndo preguiçoso ao entardecer. Ela tem razão em doer, disse ele. Mas o perdão é escolha. Miguel, exausto, confessou medos profundos, e se nosso casamento trouxer mais dor? E se eu for como o avô, escondendo partes de mim? Rafael parou, mãos em concha no rosto dele, você é luz, amor. Nós iluminamos juntos. Enquanto isso, Sofia descobriu uma reviravolta. Eduardo, em penitência, financiava secretamente a fundação, mas com condições, uma reunião familiar para fechar ciclos. Relutantes, eles aceitaram, num vineyard no Douro, colinas verdes ondulando como mar interior. A viagem de trem foi reflexiva, Clara compartilhando histórias do rio, Isabel contando lendas setubalenses, Tomás citando Camões. Chegando, o ar cheirava a uvas maduras e terra úmida. A reunião foi tensa. Eduardo, magro e pálido, esperava na varanda de pedra, copo de vinho na mão. Eu errei por ganância. Mas o legado. Ele nos corrompe. Confissões fluíram como o rio Douro. Ele admitiu chantagear Vicente, ignorar pistas de sua própria homossexualidade reprimida na juventude seminarista. Eu invejava vocês, livres para amar. O grupo ouviu, corações amolecendo. Miguel ofereceu a mão, então junte-se a nós. Não como inimigo. O turning point veio à noite, sob estrelas do hemisfério norte, um jantar com fado alentejano, vozes roucas cantando de saudades. Clara pintou ao vivo, traços de amor entrelaçando silhuetas. António, embriagado de vinho e emoção, dançou com Isabel, irmão e irmã pela primeira vez. Rafael e Miguel trocaram votos prematuros, na saúde, na doença, nas sombras e luz. Mas um conflito externo irrompeu. Radicais conservadores, inspirados pelo caso, protestaram na frente da Fundação em Lisboa, faixas de Deus pune pecados. Sofia organizou contra-protesto, mas violência eclodiu, pedras voaram, um ativista ferido. Miguel, no epicentro, foi arrastado para uma van, um sequestro relâmpago orquestrado por remanescentes do círculo de Eduardo. Segundos de pânico, Rafael gritando seu nome, polícia correndo. Eles o libertaram horas depois, num beco de moraria, com um aviso, para o podcast ou o próximo não volta. O trauma abalou Miguel, noites de insônia assombradas por pesadelos. Rafael cuidou dele com sopas quentes e abraços, mas o medo minava. Não posso perder você, soluçou Miguel. Você não vai, prometeu Rafael. António, enlutado pela culpa, visitou o padre da paróquia de Alfama, confessando décadas de hipocrisia.
Ame como Cristo amou, sem condições, respondeu o padre. Abençoando, renovado, António publicou o manifesto na fundação, convidando diálogos intergeracionais. Clara, inspirada, organizou uma exposição, Sombras do Tejo, com pinturas, poemas e áudios, inaugurada no MAT. Milhares compareceram, incluindo o presidente, que elogiou a coragem portuguesa. Eduardo apareceu, doando uma escultura de vinho petrificado, símbolo de transformação. Mas o clímax emocional veio na véspera do casamento. Miguel confrontou seus demónios internos, visitando o túmulo de Pedro no cemitério de Alto de São João. Flores frescas na lápide, ele sussurrou: obrigado por me ensinar a amar. Rafael é meu agora. Lágrimas purificadoras. O casamento amanheceu perfeito, sob os arcos manuelinos dos Jerónimos, com o Tejo brilhando. Miguel e Rafael trocaram anéis, vozes tremulosas prometendo eternidade. Família e amigos, Sofia como madrinha, Isabel chorando, António orgulhoso, aplaudiram. Clara cantou um fado original, Tomás recitou poesia. Mas um twist final, na recepção, uma carta de um primo distante revelou outro segredo. Manuel teve um irmão gay, tio-avô de Miguel, que emigrara para Angola. A linhagem de amor continuava. Enquanto dançavam sob luzes de estrelas, Miguel sussurrou para Rafael: nós sobrevivemos. Nós florescemos, corrigiu ele. António, brindando, sentiu paz, o filho não era mais ignorado. O verão de 2026 envolveu Lisboa em um manto de calor úmido, o ardense com o zumbido de cigarras nas jardas do Príncipe Real e o salgado do Tejo misturando-se ao perfume de jasmins noturnos. O casamento de Miguel e Rafael marcaram um ápice, mas a vida, como o fado, tecia alegrias com fios de melancolia. A Fundação Luzes do Tejo prosperava, com abrigos lotados de jovens fugidos de lares intolerantes, e o podcast agora uma série semanal, com episódios sobre histórias que de Évora a Faro. Clara ficara em Lisboa, abrindo um ateliê no Bairro Alto, suas pinturas vendendo para colecionadores que viam nelas a alma portuguesa reinventada. Miguel, agora casado, sentia uma estabilidade nova, mas o trauma do sequestro persistia em ecos. Terapia com um psicólogo no Chiado ajudava, sessões onde ele desfiava camadas de rejeição paterna e societal. Rafael, de volta ao ateliê alentejano nos fins de semana, moldava cerâmicas inspiradas na jornada, vasos com curvas entrelaçadas, simbolizando uniões resilientes. Cada rachadura é força, dizia ele, mãos no barro úmido. António transformara a livraria em centro cultural, com noites de leitura Fernando Pessoa reinterpretado como ícone homoerótico, Amália como voz de saudades não ditas. Isabel, semi-aposentada, tecia rendas com motivos arco-íris, vendendo em feiras de Setúbal e doando lucros à fundação. Eduardo, em reabilitação, voluntariava nos vinhedos doados, plantando uvas que batizara Verdade Tardia. Mas um novo conflito surgiu. A neta de João Mendes, Clara, descobrira arquivos no Rio, cartas de Manuel para João durante o exílio do poeta em Angola, revelando não só amor, mas uma trama de espionagem leve durante a Guerra Colonial, onde Manuel usara contatos para proteger João de acusações políticas. Isso reabre feridas nacionais, alertou Tomás, agora coautor de um livro com Miguel. A imprensa sensacionalista farejou, escândalo colonial gay. Manchetes no Sol e no 24 Horas ameaçando reviver debates sobre o passado salazarista. O grupo se reuniu no ateliê de Clara, telas espalhadas como confetes coloridos. Publicamos ou enterramos? Perguntou Miguel, o anel de casamento brilhando à luz da tarde. Rafael, prático, votou por publicar, a história cura. António, cauteloso, temia backlash, já perdemos tanto. Isabel e Clara, vozes femininas fortes, insistiram, pelo avô João, pela verdade. Sofia, sempre estratégica, propôs um documentário, financiado por crowdfunding. A produção foi caótica, filmagens em Angola, onde descendentes de colonos contavam histórias de amores mistos, e em Lisboa, recriando encontros no Rossio com atores. Miguel dirigiu trechos, sua visão emocional guiando. Mas tensões internas fervilharam, Clara e Miguel brigaram sobre o tom, ela queria arte pura, ele ativismo cru. Não romantiza a dor, acusou ela. A dor é o que nos define, rebateu ele. Rafael mediou com um jantar alentejano, porco preto assado, conversas fluindo como vinho. Um turning point veio em Luanda, visitando o forte onde João se escondera. Miguel encontrou uma carta escondida numa capela abandonada, de Manuel, prometendo voltar para você, mesmo que o império caia. A emoção o derrubou, Rafael o segurando enquanto chorava. Ele tentou, amor. Como eu tento por nós. De volta, o documentário ganhou forma, intitulado Ondas do Tejo, Amores Coloniais. Lançado no Festival de Cinema de Lisboa, foi um sucesso, aplausos no São Jorge,
críticas elogiando a narrativa que era pós-colonial. Mas backlash veio, protestos de veteranos coloniais no Chiado, com cartazes traidores à pátria. Eduardo, redimido, defendeu publicamente: meu avô errou, mas o amor não é traição. Sua intervenção acalmou ânimos. Internamente, outro conflito. Miguel descobriu gravidez, não biológica, mas a adoção iminente de um menino de 12 anos, órfão de um casal trans falecido. Pronto para pai? Perguntou Rafael, ansioso. Miguel hesitou, fantasmas do próprio pai surgindo. E se eu falhar como António? Sessões de terapia intensificaram, com António participando. Eu falhei, mas aprendi. Você será melhor. A adoção de Lucas, o menino com olhos tímidos e sotaque madeirense, trouxe causa alegre, noites de histórias no apartamento, Rafael ensinando cerâmica, Miguel lendo pessoa. Mas Lucas carregava traumas, bullying por ser diferente, e quando Miguel? Uma crise veio quando ele fugiu para Alfama, encontrado por António na livraria. Eu tenho medo de amar errado, confessou o garoto. O avô adotivo, com sabedoria nova, respondeu: amor não erra. Pessoas erram, e perdoam. Clara, inspirada por Lucas, pintou mural no Rocio, silhuetas multigeracionais, de Manuela Miguel, mãos dadas sobre o Tejo. Inaugurado com pompa, atraiu turistas e ativistas. O clímax veio num debate televisionado na RTP, Miguel versus um historiador conservador, discutindo o documentário. Acusações voaram, revisionismo gay. Mas Miguel, com Rafael na plateia, rebateu: história é de todos, inclusive é dos silenciados. A vitória moral veio com aplausos, mas uma ameaça anônima pós-debate: fogo no ateliê de Clara. Investigação revelou um ex-aliado de Eduardo, remanescente do ódio. Preso, ele confessou: vocês mudam demais. O incidente uniu mais, com vigílias de solidariedade. Enquanto o outono tingia as folhas de ouro, Miguel e Rafael batizaram Lucas na Sé, com família completa, António como padrinho, Isabel madrinha. Que o amor vença preconceitos, orou o padre. Mas um twist final: Lucas encontrou uma foto antiga no diário, de um tio-avô angolano, gay e ativista, ligando a família a movimentos independentes. Mais história, riu Miguel. Na varanda, sob estrelas, Rafael abraçou Miguel e Lucas: nossa família, eterna. António, visitando, sorriu: eu ignorei uma vez. Nunca mais. O inverno de 2026 a 2027 fechou o ciclo em Lisboa com geadas suaves que cristalizavam os azulejos de Alfama, transformando a cidade em um conto de fadas melancólico. A família expandida, Miguel, Rafael, Lucas, António, Isabel, Clara, Tomás e até Eduardo em visitas esporádicas, serão uma tapeçaria de perdão e crescimento, mas a vida, fiel à dramaticidade portuguesa, reservava um último teste de fogo. O tio-avô angolano revelado por Lucas, Elias, foram figura-chave na luta pela independência, com diários que expunham colaborações de Manuel com o regime, não só amor, mas traições políticas que custaram vidas. Tomás, obcecado, viajou a Luanda novamente, retornando com os documentos, páginas que ligavam o avô de Miguel a execuções sumárias, justificadas como lealdade. Isso destrói tudo o que construímos, lamentou ele no ateliê de Clara, o ar pesado com cheiro de tinta fresca. Miguel, agora pai, sentiu o mundo ruir, como honra um legado assim. Rafael, moldando um vaso para Lucas, respondeu, honrando as vítimas, não os erros. O conflito irrompeu familiar. Isabel, descobrindo as páginas, confrontou António: nosso pai era monstro. Ele, devastado, admitiu: ele era complexo, amante, traidor, pai falho. A briga ecoou no jantar de Natal no Douro, neve fina caindo nas vinhas. Eduardo, presente como redenção, defendeu: queimos. Proteja a memória. Mas Clara, feroz, rebateu: memória sem verdade é mentira. Miguel mediou, mas internamente dilacerado, levou Lucas para uma viagem à Madeira, onde o menino nascera. Nas falésias de Câmara de Lobos, ondas rugindo abaixo, ele confidenciou: às vezes, papai erra. Mas ama forte. Lucas, olhos grandes, abraçou-o: você é meu herói. O momento curou, inspirando Miguel a propor um memorial, um museu interativo no mate, legados partidos, expondo luzes e sombras. O projeto ganhou tração, financiado por doadores internacionais, com Clara curando arte, Tomás historiando, Sofia gerenciando mídia. Mas a oposição veio, veteranos coloniais processaram por difamação histórica, e um grupo radical vandalizou o estúdio de Rafael em Évora, destruindo cerâmicas. Chega, explodiu Rafael ao telefone. Eu luto, mas não sangro mais. A primeira rachadura no casamento surgiu, Rafael sugeriu pausa, tempo no Alentejo sozinho.
Miguel, aterrorizado, seguiu às vinhas, encontrando-o sob uma cortiça centenária, mãos sujas de terra. Não fuja de mim como fugi do pai, implorou. Rafael, lágrimas misturando a poeira, eu tenho medo de quebrar, como as peças. Eles choraram, reconectando com promessas, terapia de casal, limites no ativismo. Nós somos o vaso, rachado, mas inteiro, disse Rafael, selando com um beijo sob o sol poente. António, lidando com saúde frágil, coração enfraquecido pelo estresse, hospitalizado brevemente, chamou Miguel à beira da cama. Não repita meus erros. AMS sem reservas. A confissão final. Eu te amava desde o berço. O medo me roubou anos. Miguel perdoou plenamente, beijando a mão do pai. Você me devolveu a mim. O memorial inaugurou em março, sob chuvas primaveris que lavavam o Tejo. Milhares compareceram. O presidente discursou sobre reconciliação. Ativistas angolanos compartilharam histórias. Exposições incluíam áudios de Elias, poemas de João, cerâmicas de Rafael, pinturas de Clara. Lucas, orgulhoso, guiou uma tour infantil. Meu avô lutou por liberdade, como nós. Eduardo, transformado, doou os últimos vinhedos restantes. Isabel casou-se com um viúvo de Setúbal, convidando todos. Sofia ganhou promoção, dirigindo uma ONG nacional. Mas o ápice emocional veio num pôr do sol em Alfama. Miguel, Rafael e Lucas, com a família, espalharam cinzas simbólicas de Elias no Tejo, perdão fluindo para o mar. António, de braços abertos, de ignorar a abraçar, essa foi minha jornada. Anos depois, o podcast finalizou com um episódio, Do Segredo à Luz, narrado por Lucas adolescente. Meu pai voltou com um segredo que destruiu reputações, mas construiu família. Enquanto as luzes de Lisboa piscavam, amores entrelaçados dançavam nas ruas, provando que, na cidade das saudades, o amor sempre vence as sombras.